Agradeço essa oportunidade, o privilégio de compartilhar a palavra com os irmãos. Estou sentindo a falta de muitos irmãos com os quais eu tenho feito a minha caminhada ao longo da minha vida cristã, da minha vida ministerial. Na verdade, eu também já estou naquela faixa de idade para a qual as autoridades da saúde recomendam que permaneça em casa. Mas graças a Deus, por enquanto parece que eu só tenho coronavírus. Causa um pouco de cansaço, dores pelo corpo às vezes, um pouco de esquecimento, né? E mania de se referir com mais frequência ao passado. Eu gostaria de convidar vocês a abrir Atos capítulo 11, versículos 19 a 30. Atos capítulo 11, versículo 19 a 30. Depois vamos, se o tempo permitir, passar também para Atos 13, 1 a 3. A Igreja Evangélica Holiness do Brasil está comemorando esse ano 95 anos desde o início do seu trabalho aqui no Brasil. A Igreja do Bosque, que nasceu Igreja Holiness de São Paulo e mais tarde mudou o nome para Igreja Evangélica Holiness do Bosque, que está completando 94 anos, né? É muito tempo, mas por outro lado, quando nós pensamos assim, né, na história da igreja, nós somos ainda uma igreja jovem. Não podemos ser uma igreja cansada, não podemos ser uma igreja acomodada. Nós precisamos ser aquela igreja vigorosa, com visão missionária, caminhando sempre para frente. Estou vendo aí o banner falando: somos família de discípulos de Jesus. Creio que é uma frase que representa o desejo desta igreja de se tornar uma comunidade de discípulos, uma comunidade discipuladora, né? E ser discípulo de Jesus significa necessariamente ter visão missionária, olhar para o mundo. Quando o Senhor Jesus deu a grande comissão, falou que nós devemos ir constantemente, sair constantemente pelo mundo, fazer discípulos de todas as nações, de todas as etnias. Então, nós precisamos ter essa visão missionária. Quando a denominação completar 100 anos, quando a Igreja do Bosque completar 100 anos, que tipo de igreja será que vamos ser? Pensando nessas coisas, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, a partir desse texto de Atos, capítulo 11, versículos 19 a 30 e 13, 1 a 3, características de uma igreja missionária. Vamos fazer um estudo de caso da igreja de Antioquia. Essa igreja de Antioquia é a primeira igreja realmente missionária que nós vemos no Novo Testamento. Quando nós pensamos numa igreja exemplar, falamos: vamos voltar para o Novo Testamento, vamos voltar para a igreja do Novo Testamento. E logo nos lembramos da comunidade primitiva de Jerusalém. E nós podemos ver as características assim admiráveis dessa igreja em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, 5. Mas ao examinar com um pouco mais de cuidado o livro de Atos, percebemos que essa comunidade de Jerusalém era de fato exemplar em muitos aspectos, mas não era nenhuma igreja perfeita. Não era exatamente uma igreja com espírito missionário. A igreja
realmente missionária, a igreja realmente voltada para missões, que se tornou a base do trabalho missionário de Paulo, foi essa igreja de Antioquia, que vemos descrita principalmente em Atos 11. Essa comunidade de Antioquia tinha algumas virtudes que não estavam presentes em Jerusalém. E foram essas qualidades que levaram a igreja de Antioquia a ocupar lugar central no plano de Deus, quando o evangelho começou a sair daquele mundo mais restrito dos judeus e partiu para um mundo dos gentios. E também partiu do Oriente para o continente europeu. Então, se desejamos edificar uma igreja com espírito missionário, devemos tomar tempo para examinar essas virtudes da igreja de Antioquia. Se a igreja do Bosque quer ser uma comunidade de discípulos, deve ser uma comunidade discipuladora, deve ser uma comunidade com visão missionária. Precisa estudar essa igreja de Antioquia e fazer uma autoavaliação. O que nós podemos aprender a partir desses textos é que a igreja missionária ouve o Espírito e transpõe sempre novos desafios para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações. Quais são as características de uma igreja com espírito missionário, visão missionária? Em primeiro lugar, membros inteiramente comprometidos com Cristo, não só pastor, não só os presbíteros, não só os líderes, mas membros inteiramente comprometidos com Cristo. Então, Atos capítulo 11, versículo 19, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Bom, gostaria de chamar a atenção para essa primeira parte, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição. A perseguição que se seguiu ao martírio de Estevão, nós lemos sobre o martírio de Estevão em Atos 7, e aí Atos 8, 1 a 3, nós vemos a perseguição se abatendo sobre a igreja de Jerusalém, e essa perseguição foi revertida em instrumento de Deus, para que o evangelho se espalhasse por toda parte e começasse a sair dos limites da Judeia. Então, em Atos 8, versículo 4 em seguinte, vemos Filipe pregando a palavra numa cidade de Samaria, e aqui nós vemos o evangelho já chegando para a Antioquia da Síria. Então, nós temos uma igreja que é fruto da pregação em meio à perseguição, porque os crentes que chegaram a Antioquia eram realmente pessoas comprometidas com Cristo. E aí nós temos, a partir do versículo 20 até 24 por aí, alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia, começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Nós temos aqui um pequeno trecho, versículo 20 a 24, aparece 5 vezes a palavra Senhor, para se referir a Jesus. Versículo 20, Evangelho do Senhor Jesus. E
A mão do Senhor estava com eles. Muitos creram e se converteram ao Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor, né? Então, quando nós pensamos em Jesus, logo pensamos em Jesus como Salvador, mas quando nós lemos o Novo Testamento com atenção, Jesus é chamado principalmente de Senhor. Ele é chamado de Salvador, eu acho que apenas 15 vezes, e mais de 600 vezes o Novo Testamento chama Jesus de Senhor, né? Então nós temos uma pregação baseada no senhorio de Cristo. Para os fundadores da igreja de Antioquia, Jesus não era apenas o Salvador que nos perdoa os pecados, nos aceita. Antes, Jesus foi apresentado e recebido como Senhor, né? O Messias prometido, o Rei a quem devemos toda a lealdade. Aquele que tem o direito de ser o dono da nossa vida e de tudo aquilo que nós possuímos. Então, nós temos uma igreja que é fruto da submissão ao senhorio de Cristo, que se submeteu à mensagem do senhorio de Cristo. E aí, nós lemos a referência a Barnabé, que foi buscar Saulo em Tarso, e versículo 26, quando encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vocês perceberam que a palavra cristão praticamente não aparece no Novo Testamento? Apenas 3 vezes. Geralmente uma referência não muito positiva, é uma referência assim mais depreciativa do que positiva. Mas em Antioquia, então, os discípulos foram chamados pela primeira vez na história cristãos. E nós não sabemos exatamente o que significa essa palavra cristão, né? Cristianos no grego. Talvez pequeno Cristo. Então o povo de Antioquia percebeu que Cristo era tudo para aqueles discípulos. Cristo era a razão de viver para os discípulos. Tinha com Jesus um compromisso radical de vida ou morte. Imagina os moradores de Antioquia comentando: eles falam o tempo todo nesse tal de Cristo. Eles se esforçam por se tornar pequenos cristos, né? Cristianos. E daí vem o nome cristão, como eu já disse, não era assim uma referência tão positiva. Mas o que nós podemos ver? Nós vemos uma igreja com membros inteiramente comprometidos com Cristo. Em segundo lugar, uma igreja com visão missionária. É uma igreja com coração aberto para pessoas diferentes. Veja bem, voltando para versículo 19, a segunda metade, né? Chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Gregos são gentios, não judeus. Então nós podemos ver a igreja com o coração aberto para pessoas diferentes, vencendo barreiras e preconceitos. A igreja cristã surgiu no tempo e no espaço, em Atos 2, né? No dia de Pentecostes, mas ela levou tempo para entender que o evangelho não era só para os judeus, era para todas as nações. Então, Samaria, eles até que não tiveram tanta dificuldade em aceitar, mesmo porque Jesus já tinha gastado tempo com a mulher samaritana, com outros samaritanos, mas nós podemos ver Atos
10, por exemplo, Pedro, depois de passar por Samaria, foi pregar na casa de Cornélio, um não-judeu, mas só depois de ter a mesma visão 3 vezes e receber uma instrução clara do Espírito Santo. Olha, o que o Senhor, não considere impuro o que o Senhor considerou puro. Deus teve de repetir a mesma visão 3 vezes, e dizer claramente, olha, tem gente procurando você, vai com eles, E então ele, pela primeira vez, prega o evangelho a um gentio, a um não-judeu. Aí alguns membros da igreja de Jerusalém tiveram dificuldade em aceitar o fato, e quando Pedro volta para a igreja de Jerusalém, Atos capítulo 11, versículo 1 a 18, aqueles que tinham sido fariseus antes de se converter, exigem explicações. Pedro, mas como é que você entrou na casa de gentio, comeu com eles, onde já se viu um negócio desse? E Pedro tem que explicar. Então a igreja de Jerusalém, como eu disse, era realmente admirável, mas tiveram dificuldade de aceitar que o evangelho era para todas as nações. Agora, os fundadores da igreja de Antioquia abriram o coração aos gentios, aos não-judeus. O autor de Atos nos diz que eram de Chipre, Cirene, mas eram judeus. Só que judeus, não judeus castiços ali da Judéia, de Jerusalém, mas judeus de fora da Palestina, Chipre e Cirene eram judeus niceis, sanseis, ou não sei de que geração, mas descendentes de judeus que saíram da Palestina e tinham ido para essas regiões, e estavam mais acostumados então a conviver com os gentios, aí tiveram mais facilidade de abrir o seu coração para os não-judeus. Lembrando que os outros que foram dispersos, versículo 19, que pregavam somente aos judeus, também eram judeus da dispersão. Mas aqueles que chegaram a Antioquia tiveram essa percepção. Acho que é bom a gente perguntar como aplicar esse princípio à igreja étnica como a nossa. Ainda somos uma igreja étnica, e eu acho que não há problema nenhum em sermos uma igreja étnica, mas a gente precisa pensar como aplicar isso à nossa vida. E falando em coração aberto para pessoas diferentes, nós temos aqui uma igreja acolhendo marginalizados. E no caso marginalizado, eu não estou falando de pessoas pobres à margem da sociedade, estou falando de Paulo. Quando, versículo 25 e 26, nós vemos Barnabé indo buscar Saulo. Ainda ele se chamava Saulo, não Paulo, mas ele não estava em Jerusalém, ele não estava na Judeia, onde estava como é que se diz, a força principal da igreja. Ele estava lá longe. Quando Paulo chegou a Antioquia, fazia cerca de 13 anos que havia se convertido. E, na verdade, até então ele estava meio de escanteio. Nós podemos perceber isso comparando o relato de Atos capítulo 9, que fala sobre a conversão de Saulo, sua ida a Jerusalém. Então nós podemos comparar esse relato de Atos com o testemunho que ele dá de sua vida em Gálatas 1 e 2. Aí a gente tem uma visão mais exata de como foi a carreira de Paulo.
né? Ele não começou assim, arrebentando, né? Logo que se converteu. Ele se converteu no caminho para Damasco, Atos 9, e foi batizado em Damasco. Depois, quando você vai para Gálatas 1 e 2, aí Paulo fala de uma passagem que não aparece no livro de Atos. Ele vai para o deserto da Arábia. Deve ter passado por ali quase 3 anos. Mais ou menos o mesmo tempo que os discípulos passaram com Jesus. Ele passa ali no deserto da Arábia, sozinho, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, provavelmente reavaliando sua teologia, sua compreensão da Bíblia. Aí ele volta a Damasco, começa a evangelizar em Damasco, sofre perseguição, foge à noite dentro de um cesto, vai para Jerusalém. E ali, em Jerusalém, ele fica pouquíssimo tempo. É perseguido e sai de cena por uns 10 anos, exercendo o ministério bem longe de Jerusalém. Quando você vê Atos 9, Paulo teve dificuldade em ser aceito pela igreja de Jerusalém. Resistência que só foi quebrada porque Barnabé apostou nele e o levou ao apóstolo, né? Você pode ler lá. É óbvio que havia perseguição por parte dos judeus que queriam matá-lo. É óbvio também que havia o plano de Deus numa perspectiva mais ampla. Além disso, certamente Paulo precisava amadurecer, conquistar a confiança dos irmãos, mas é provável que esse afastamento das igrejas da Judéia tenha sido causado também pela rejeição da igreja. Rejeição contra quem até pouco tempo atrás havia sido perseguidor. Então, provável que na igreja de Jerusalém não houvesse ninguém que não tivesse tido parente, amigo, perseguido por Paulo. E agora receber Paulo de volta, então é complicado. E é possível também que os irmãos de Jerusalém tivessem certa dificuldade em entender o chamado de Paulo para os gentios, né? Quando Deus manda Ananias batizar Paulo, já fala que Paulo vai ter um ministério a todas as nações. Talvez os irmãos ali de Jerusalém tivessem dificuldade para entender, mas ele ficou marginalizado, escanteio, durante 10 anos. Foi trazido por Barnabé, e a igreja de Antioquia acolheu, não só como irmão, mas também como líder, né? Como lidar com pessoas que têm história, situação de vida, ministério diferente dos nossos, né? Vocês estão recebendo o pastor Shinobu hoje, oficialmente, né? Alguém que se formou em outra denominação, outra escola. Provavelmente ele vai precisar de certo tempo para se acostumar com o nosso jeito. A julgar pelas piadinhas infames, acho que ele está se acostumando rápido. Mas como lidar com pessoas que têm história diferente da nossa? Como lidar com pessoas que têm ministério diferente do nosso? Então, nós temos aí uma igreja com membros inteiramente comprometidos com Cristo, uma igreja com coração aberto para pessoas diferentes, uma igreja com sabedoria para equilibrar recursos próprios e ajuda dos irmãos de fora, né? Eu tenho visto que as igrejas oscilam entre 2 extremos, né, no que diz respeito a pessoas de fora que podem ajudar, né? Podem ter complexo de inferioridade, então a igreja que tem complexo de inferioridade faz muitos grupos, só dá ouvidos a gente de fora, não enxergando os instrumentos que o Senhor preparou dentro os irmãos da própria comunidade.
E algumas igrejas têm complexo de superioridade, têm uma atitude de arrogância, autossuficiência, não deixa a igreja perceber as deficiências e não deixa a igreja pedir ajuda, né? Nós temos aqui uma igreja interessante. É uma igreja fundada por pessoas comuns, né? Os evangelistas, na verdade, as pessoas que fundaram a igreja permanecem no anonimato, nós não sabemos quem são. Não eram apóstolos, nem de pessoas mais chegadas a apóstolos. Como eu disse, judeus niceis, sanseis, judeus de cultura grega, desprezados muitas vezes por judeus da Palestina, né? Mas eles não dependeram da ordem dos apóstolos, não dependeram da aprovação dos apóstolos, não esperaram nomeação pela diretoria da convenção, né? Não foram enviados pelo departamento de missões da Igreja Holiness de Jerusalém. Eles fugiram da perseguição e chegaram a Antioquia a fundar a igreja. Agora, se os discípulos de Antioquia fossem como muitos crentes de hoje, poderiam reagir de maneira não muito positiva quando a igreja de Jerusalém resolveu mandar Barnabé. Nós mesmos iniciamos o trabalho debaixo da perseguição, e a igreja veio crescendo mesmo sem a presença dos apóstolos. Por que agora estão mandando Barnabé? Eles querem mesmo nos ajudar ou estão querendo nos enquadrar? Ouviram que gentios estão se convertendo e eles estão querendo, né, cortar as nossas asinhas. Mas a igreja aceitou Barnabé como líder, e o próprio Barnabé demonstra muita humildade ao reconhecer a ajuda que Paulo poderia dar para aquela igreja, e viajou até Tarso para procurá-lo, e a igreja recebe de coração aberto. Então, essa humildade para aprender de gente de fora, uma sabedoria para equilibrar recursos próprios, né, e ajuda que vem de fora. Outra característica, prontidão para ouvir a voz de Deus. Versículo 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito. Predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Uma igreja que ouve os profetas, ouve a palavra de Deus. Fazendo um parênteses aqui, o mais importante no ministério de profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, não é o aspecto da predição do futuro, né? Embora quando lemos o Novo Testamento, nós vemos Ágabo, né, ter uma atuação notável, anunciando de modo impressionante alguns acontecimentos futuros. Mas o importante, mais importante na profecia, não é isso, é a palavra do Senhor proclamada com autoridade. E ouvir a profecia significa ouvir a palavra de Deus. E aí nós temos o Ágabo e mais alguns companheiros que chegam, anunciam o que está para acontecer. A igreja obedece prontamente às orientações do Espírito. Então eles levantam
socorro aos irmãos de Jerusalém. E também em Atos 13:3 a gente vê a igreja atendendo prontamente a voz de Deus, enviando missionários, enviando Paulo e Barnabé como missionários. Então, prontidão para ouvir a voz de Deus. Será que irmãos estão prontos para ouvir aquilo que a palavra do Senhor mostra para vocês? E temos uma outra característica: proclamação do evangelho todo, para todo homem, homem todo. Nós já vimos no item 2 que a igreja de Antioquia tinha coração aberto para proclamar o evangelho a todo tipo de pessoas. Não se limitando a isso, ela vivia, proclamava o evangelho integral, procurava alcançar o ser humano como um todo. Então nós vemos uma igreja, voltando ali para os versículos 20 e 21, uma igreja que dá atenção não só às necessidades espirituais e morais, como também à mentalidade das pessoas. A conversão a Jesus Cristo trouxe transformação visível na vida diária das pessoas, tanto que os discípulos foram chamados de cristãos. Então eles imitavam dia a dia Cristo, de modo que eles são chamados de Cristo, pequenos cristos. E quando os discípulos transpuseram a fronteira da etnia e cultura, apresentaram Jesus também aos judeus, o que eles estavam fazendo? Eles estavam mostrando que tinha mente renovada. O evangelho tinha mudado não só o comportamento, mas também a mentalidade deles. E eles estavam então quebrando uma barreira cultural que durava séculos. Séculos. A igreja de Jerusalém tinha dificuldade porque era uma barreira cultural que durava séculos, e eles estão quebrando essa barreira. Então a mentalidade mudada, a cultura modificada. E 29 e 30 nós temos aí a igreja dando atenção às necessidades materiais das pessoas, não só da comunidade local, mas de Jerusalém. E lembremos que boa parte dos membros daquela igreja eram refugiados em terra estrangeira. Não eram homens de negócio bem-sucedidos, eram refugiados, fugindo da perseguição, se virando para viver. E aí, dentro de sua pobreza, a partir da sua pobreza, eles contribuem. Vamos passar rapidamente para Atos 13. Uma igreja com visão missionária tem pluralidade de líderes. Então nós temos aqui Atos 13, quando Saulo e Barnabé são chamados para a obra missionária. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Pluralidade de líderes. Então nós temos uma variedade de dons e ministérios. São profetas, mestres, dois tipos de líderes com dons diferentes, formas de atuação diferentes. Profetas são aqueles que anunciam a palavra com mais autoridade, com mais veemência, provavelmente. Mestres ensinando a palavra. E não aparece aqui, mas Paulo era também apóstolo. Não sei se nesse momento já era reconhecido como apóstolo, mas Paulo se apresenta como pregador, apóstolo e mestre. Tinha outro tipo de dom. Então nós temos variedade de dons e ministérios, líderes diferentes, atendendo a diferentes necessidades da igreja. Não só variedade de dons e ministérios, mas variedade de etnia, formação cultural e classe socioeconômica. O que eu quero dizer com isso? Olha, a lista dos líderes aqui. Barnabé era um judeu, natural de Chipre,
ou seja, também um judeu de cultura grega e rico, né? Agora temos um Simeão que tem nome judaico, chamado Níger. É interessante isso aqui. Simeão é um nome judaico. Níger era apelido que costumava ser dado para pessoas de raça negra. Então, não sei quão escura era a pele do Níger, mas ele era escuro, né? Em português seria o quê? Negrão. Eu tinha um amigo que era chamado de pretinho, mas apelido desse tipo aqui. Simeão, um judeu que era escuro. Lúcio de Cirene. Lúcio é um nome grego. Cirene, uma região lá da África, né? Manaém, que fora criado com Herodes. Manaém. A mãe de Manaém era ama de leite de Herodes, o tetrarca. Então, ela vivia no palácio. E o Manaém cresceu no palácio real. E temos o Saulo, que é um PhD em teologia, mas ele também é de Tarso, cidadão romano. Devia ser de família, assim, privilegiada materialmente, para poder ter bolsa de estudo lá em Jerusalém e se tornar fariseu. Então temos uma variedade muito grande de pessoas, etnia, formação cultural, classe socioeconômica. A igreja precisa ter esse tipo de variedade, buscar esse tipo de variedade. E versículo 3, assim depois de 2 e 3, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Generosidade para enviar os melhores obreiros. Essa multiplicidade de líderes tornou mais fácil o envio dos 2 mais destacados irmãos daquela comunidade para a obra missionária. Mas isso chama atenção. Muitas igrejas hoje parecem ter visão missionária. Oram pelos missionários, ofertam para ajudar no sustento dos missionários, enviam seus jovens para trabalho missionário, seja de curta duração, seja para ficar ali no campo missionário por anos. Também abrem congregações, mas raramente, muito raramente, essas igrejas enviam o seu pastor principal, os seus principais líderes para o trabalho missionário. Não, o fulano não pode sair. O Beltrano também não. Não, pastor não. Quem que vai cuidar? O pastor aspirante. Vamos mandá-lo para a congregação. Não é assim? Eu tenho visto muitas igrejas assim. Tem uma equipe pastoral fantástica em termos de capacidade, em termos de formação. Parece que tem visão missionária, mas na verdade não é bem assim. Aquela igreja de Antioquia teve generosidade para enviar os melhores obreiros. Então nós temos aqui algumas características de uma igreja verdadeiramente missionária. É uma igreja formada por membros inteiramente comprometidos com Cristo, tem coração aberto para pessoas diferentes, sabedoria para equilibrar recursos próprios, ajuda dos irmãos de fora, humildade para ouvir irmãos de fora, prontidão para ouvir a voz de Deus, proclamação do evangelho todo, para o homem todo, em todo lugar, pluralidade de líderes e generosidade
para enviar os melhores obreiros. Como será que está a igreja Holiness do Bosque, quando nós comparamos com a igreja de Antioquia, quando nós examinamos essas características? Como será que está a nossa denominação? Que Deus nos ajude a ouvir com humildade, com reverência, a palavra do Senhor. Que nós possamos reavaliar a nossa maneira de ser igreja. Que nós possamos permitir que Deus conserte a nossa perspectiva, a nossa maneira de enxergar as coisas. E que nós possamos nos tornar igreja com visão missionária, para que o Evangelho do Senhor possa ser vivido e proclamado até os confins da terra. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de abrir a tua palavra, estudar aquilo que tu tens a nos mostrar. Pedimos, Senhor, que nos ajudes, que o teu Espírito complemente aquilo que escapou à nossa capacidade de explicação, de compreensão, e que a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso ministério possa ser moldado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.